Ainda tem setor de compra andando sem mapa de cotação, e isso é muito mais comum do que você imagina. Então, se você quer saber, né, algumas técnicas e ferramentas para poder avançar no que diz respeito, né, ao uso de mapa de cotação no dia a dia de compras, você está no vídeo certo. Olá, eu sou o Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma para automação de processos de compras. Se o que a gente faz parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br e nos siga. No podcast de hoje eu quero falar especificamente com aquelas empresas ou compradores que ainda fecham a contratação de um fornecedor sem a utilização de mapa de cotação. E a gente vai falar sobre quais são as consequências que isso pode gerar e também, né, trazer dicas para vocês aí de como criar de maneira muito fácil um mapa de cotação e usar essa ferramenta de maneira definitiva no setor de compras. Mas afinal de contas, o que é um mapa de cotação? Mapa de cotação ou mapa comparativo é uma ferramenta utilizada de maneira abrangente para fazer análise de propostas que são enviadas pelos fornecedores. Nela você pode colocar características que são fundamentais e decisivas para a contratação daquele tipo de produto ou serviço. Como o próprio nome já diz, ele serve como um guia para fazer a comparação entre propostas distintas de múltiplos fornecedores. Os erros mais comuns na hora de fazer um mapa de cotação, em primeiríssimo lugar, é não fazer. Pode acreditar, mas isso acontece com mais frequência do que você imagina. Muitas empresas ainda tomam decisão com base em orçamentos soltos, informações desestruturadas, o que pode levar a decisões que não são tão estratégicas para a empresa e até mesmo a custos desnecessários. Outro erro comum é não incluir todos os critérios necessários para fazer uma avaliação assertiva. É claro que preço é importante, mas existem outros fatores tão importantes quanto o preço, como, por exemplo, o prazo de entrega, condições de pagamento, o próprio histórico de avaliação desse fornecedor. E, além disso, os dados muitas vezes não estão organizados de uma maneira que leve a uma análise mais assertiva, inclusive uma análise mais estruturada, né, no que diz respeito a esses critérios. Então a dica que fica aqui é: gaste um tempo, né, o tempo necessário para fazer essa avaliação, para tabular esses dados de maneira adequada, para que a avaliação desses dados, né, seja de forma estratégica e evite qualquer tipo, né, de incômodo ou imprevisto desnecessário no processo de contratação da sua empresa. Mas e quais itens são necessários de fato para construir um mapa de cotação? Aqui eu vou citar apenas alguns para vocês. Você pode ter preço, você pode ter TCO, você pode ter a qualidade da entrega, o prazo dessa entrega, a reputação desse fornecedor, inclusive, pode constar, né, nessa análise através do mapa de cotação. Todos os dados que vão de fato fazer com que você tenha uma análise mais assertiva e mais direta no momento de decidir por qual das cotações você vai fazer a contratação. Inclusive dados relacionados à aderência, né, dessa cotação à RFP que foi enviada a esse fornecedor. Aí a pergunta que com certeza veio na tua cabeça, né? Mas Wellington, como é que eu vou fazer para resolver isso, né? Como é que eu vou parar aqui no meu dia a dia, né, de compras para poder fazer isso de maneira assertiva, né, com o volume de dados, né, e a qualidade dos dados que você acabou de sugerir, né, para um mapa de cotação? Calma, gente, sempre tem um jeito de resolver e a gente está aqui para isso, para ajudar vocês nesse sentido. Mas antes, vamos entender quais são as consequências de não fazer um mapa? Eu, sinceramente, tem duas coisas que me preocupam muito quando a gente fala de dar andamento a uma contratação sem o mapa de cotação. Está relacionado ao time de compras acabar sendo direcionado a fazer uma compra de maneira impulsiva. E 2, claro, a falta de transparência nesse tipo de processo. Fica muito fácil eu escolher um fornecedor com base no tempo que ele tem de casa, né? Ou pensando somente em custo. O grande problema é que ao final do dia, não é isso que vai fazer a minha roda girar ali. Não é nem só sobre custo e nem só sobre essa parceria com o fornecedor. Aí entra o que a gente chama de mágica contemporânea, né? Blim, tem como cair, galera, umas estrelinhas aqui durante o podcast. Mas é a IA, pessoal, que vocês já conhecem. Então, usar a inteligência artificial para poder fazer, né, o mapa de cotação de maneira automatizada, fazer o comparativo desse mapa, garantir que, de fato, eu estou direcionando o meu time de compras, né, a fazer a escolha mais adequada para quê? Para o meu negócio, para a minha operação, para a minha empresa. Então, a gente está falando de uma automação que, de fato, além de trazer insights e inteligência, ela me traz, né, bonitinho, todos os itens que a gente falou, né, no início, né, que podem ser incluídos na hora de fazer um mapa de cotação, ele traz isso já estruturado, traz essa análise, inclusive, né, do início ao fim, inclusive avaliando reputação, avaliando condições, né, de pagamento, avaliando prazo de entrega. Ou seja, me traz uma visão completa de qual a maneira em que aquele fornecedor
com todos esses atributos, né, que foram já classificados ali, tabulados, vão impactar na minha operação caso a escolha seja feita por ele. Ou seja, de fato fazer, né, um mapa de cotação do início ao fim, de maneira completa e assertiva. No fim do dia, você vai ter uma experiência idêntica ao do nosso cliente SGS, que tem um mega case utilizando a parte de mapa de cotação e automação para ter tudo isso que a gente comentou aqui, né, durante o podcast, que é garantir que esses critérios, esses atributos sejam enviados, né, para preenchimento do fornecedor. Se eu já tenho isso numa base histórica, eles vão ser automaticamente, né, incluídos. E eu garanto essa fluidez de comunicação junto ao fornecedor e o principal, essa análise, né, ao final do processo, para garantir que de fato eu estou fazendo a melhor contratação para a minha operação ou para o meu momento, né, de empresa, sempre alinhado com a estratégia de compras. E claro, garantindo o maior retorno, né, para a contratação e para a área como um todo, que eu irei fazer a partir desse mapa de cotação automatizado. Então, sabe, pessoal, não deixa de aproveitar o que a tecnologia tem para oferecer para otimizar, né, e aumentar a performance do teu time de compras. De que adianta você ter, né, várias ferramentas ou uma ferramenta e essa ferramenta não fazer, né, para você ou por você a tarefa de maneira adequada. Invista em algo que de fato vai trazer, né, os benefícios que vocês estão buscando, tá, no dia a dia da operação de vocês. Então analisem bem, mas façam uso. A tecnologia está aí para auxiliar vocês, né, e a operação de vocês como um todo. Aproveito para convidar vocês para ler o nosso artigo completo. Então, caso você tenha interesse, acesse www.goepic.com.br. Entra lá no nosso blog. Aqui, né, eu trouxe para vocês um resumo do que é o artigo. Lá vocês vão ter ele nos detalhes, inclusive, né, com os exemplos ali de como montar e como estruturar esse mapa de cotação. Eu sigo por aqui, pessoal, à disposição de vocês. Então, compartilhando e aprendendo com vocês todo dia. Muito obrigado e até a próxima.